Jornal da Rede Alesp. Deputados e senadores se reúnem hoje para definir quem comandará as duas casas nos próximos 2 anos. O Senado será a primeira casa a definir o novo presidente na eleição marcada para começar às 2h da tarde. Exatamente, Lilian. Já a Câmara dos Deputados começa a definir quem será o futuro presidente a partir das 7h da noite. Essa eleição envolve 8 candidatos que disputam o cargo do biênio 2021-2022 e a sucessão de Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o André César, ele que é cientista político. Bem-vindo e um bom dia, André. O que esperar dessa votação lá em Brasília hoje? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, realmente hoje é o marco do início da segunda metade do governo Bolsonaro. E as eleições, a definição das novas mesas da Câmara e do Senado representam um passo, um ponto importante nessa nova jornada que nós iniciamos agora, né? Então, a definição é importante para o desenho da agenda nacional, em especial hoje o enfrentamento da Covid, né? Que parece estar piorando, inclusive, e para os destinos da política como um todo, da nação como um todo. E também acaba sendo o começo do encontro das forças, da aglutinação das forças políticas, que visando as eleições de 2022, em especial a sucessão presidencial. Bom dia, doutor André. Muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite, trazendo informações para o Jornal da Rede Alesp. Doutor André, a gente sabe que a democracia representativa foi o que foi adotado pela Constituição de 1988. E uma das principais objetivos dela, o que seria? É a tripartição dos poderes, cada um sendo autônomos entre si. O senhor acha que prejudica esse tipo de situação na qual um depende do outro para poder, um acompanha e acaba direcionando o candidato favorável? Isso o senhor acha que não prejudica a nossa Constituição Federal? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que essa movimentação do Planalto não é inédita, não se dá apenas hoje, nesse momento, nessa eleição em 2021. É um processo que a cada 2 anos se repete. Claro que com níveis e com graus de discrição por parte dos envolvidos. No caso, de fato, há uma participação mais efetiva, sim, com liberação de emendas, 3 bilhões, segundo a imprensa, em emendas para os parlamentares, e isso acaba, em tese, gerando votos, os votos favoráveis ao candidato oficial do Planalto, né, que é o Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, e no Senado o Rodrigo Pacheco, mas isso é uma prática comum. Agora, há limites, há questões que são do Legislativo, ele tem que ter a relação institucional com os demais poderes, tanto o Executivo quanto o Judiciário, e o que nós esperamos é que, passado esse processo, resolvida a questão, definidas as mesas, os novos integrantes, os novos comandantes das duas casas, mantenham essa relação institucional. Não é fácil, a pressão do Planalto é grande, mas tem que haver esse mínimo de agendamento próprio, vamos dizer assim, para que a autonomia da casa, das duas casas, seja respeitada e mantida, e a opinião pública deseja isso, inclusive. André César, é possível você, até para o nosso espectador entender melhor a situação da eleição de hoje, traçar aí um panorama de como foram as últimas semanas até se chegar esse quadro de hoje dos candidatos, tanto na Câmara quanto no Senado? Olha, eu diria que as últimas horas, né? Na verdade, é um afunilamento temporal que nós temos, e as últimas horas, esse fim de semana particularmente, foi bastante intenso nas movimentações. No caso da Câmara, apesar de termos 8 candidatos até agora oficiais, são 2 os nomes competitivos, né? O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, que apoiado pelo Planalto, como já falamos aqui, e o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, presidente nacional do partido, que tem o suporte da atual direção da casa, em especial o deputado Rodrigo Maia, que deixa hoje o comando. No caso, houve essa pressão do Planalto, registrada aqui, está aparentemente gerando votos. Então, o bloco do Arthur Lira tem recebido forças extras
nas últimas horas, como eu falei, e na última noite, ontem à noite, no domingo, o DEM, o Democratas, que é o partido do Rodrigo Maia e era fundamental na construção da candidatura Baleia Rossi, se declarou independente, quer dizer, não tem uma posição fechada. Então, muitos dos deputados, quase 30, da bancada do DEM, votarão no Arthur Lira. E o PSDB se reúne daqui a pouco para definir sua posição. E há uma tendência agora do PSDB também liberar sua bancada. E o PSDB, a princípio, apoiaria o Baleia Rossi. Então, do que está sinalizando, a eleição vai ser só à noite, né? Mas o que está sinalizando nesse momento, ainda pela manhã, é que a candidatura Lira tem grande chance de vencer já no primeiro turno, o que reforça aí o peso, o poder desse grupo que está ascendendo ao poder na Câmara, né? E no Senado, são 5 candidaturas, mas as 2 competitivas também. Rodrigo Pacheco, do DEM, apoiado pelo atual presidente Davi Alcolumbre, e com a simpatia, é mais discreto o apoio aí, a simpatia do Planalto, do presidente Bolsonaro, contra a MDBista Simone Tebet. O próprio MDB não se empolgou na candidatura Tebet e desembarcou do seu pleito, né? Poucos são os senadores da maior bancada da casa, que é o MDB, que estão afirmando que votarão nela. Cerca de 1/3 dos MDBistas votarão a Simone Tebet. O Pacheco está numa situação de tranquilidade. Salvo um grave acidente de percurso, por exemplo, se toda a esquerda que está apoiando o demista mudar de posição, ele vai ter uma vitória, digamos, tranquila, sem maiores sustos, e como se falou aqui, é a eleição anterior, começa às 14h, né? Então, quando começar a eleição na Câmara, certamente o Senado já vai ter resolvido sua questão. Oi, doutor André. No caso que o senhor acabou de comentar, que o senhor tenha mais a preferência pelo candidato Baleia Rossi na Câmara. Como o senhor acha que o Baleia Rossi ele pode mudar o jogo, tentar e ganhar a eleição? E qual a diferença que ele faria em relação a outro candidato representando a Câmara dos Deputados? Olha, é difícil virar o jogo, mas a gente já viu histórias. Em 2005, o deputado Severino Cavalcante, que era um candidato do baixo clero, ganhou na última hora dos candidatos do PT. O PT entrou rachado naquela eleição com 2 candidatos. Então, surpresas podem acontecer. A própria primeira vitória do Rodrigo Maia em 2016, no mandato tampão no lugar do então Eduardo Cunha, ele venceu, ele não era favorito e ganhou. Então, pode haver viradas, mas o desenho que está sendo feito dificulta muito esse trajeto final, essa reta final aí para o candidato do MDB e do Rodrigo Maia. No caso, eu vejo muitas similaridades entre as 2 candidaturas e as possíveis, provável gestão do Arthur Lira ou a possível gestão do Baleia Rossi. A questão são de agenda mesmo, as questões tratam de agenda. Certamente o Arthur Lira vai focar mais na questão da reforma administrativa, enquanto o Baleia Rossi, que é um dos autores da PEC 45, da reforma tributária, então pode haver uma escolha aí, definição de um caminho ou de outro para enfrentar essa questão fiscal, a grave crise econômica que a gente está passando. De todo modo, os 2 vão ter que enfrentar a pandemia. Quem vencer tem que encarar com novas medidas, novos enfrentamentos à pandemia, que parece piorar, né? E a questão que se fala muito do suposto impeachment do presidente. Há mais de 60 pedidos, e dependendo da pressão, o próprio Arthur Lira, mesmo com o apoio do Planalto, se a pressão popular da opinião pública foi muito forte, se fatos novos foram surgindo através da imprensa e das investigações que estão várias em curso, fica difícil também ele segurar, ele evitar ao menos a abertura de um processo que pode, no limite, lá no final, desencadear no impeachment do presidente. Então, eu acho que, na verdade, há muito mais similaridades do que diferenças entre as 2 candidaturas. Agora, André César, vamos supor que o candidato que tem o apoio do governo federal, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, ganhe na Câmara. Vamos supor que o candidato que tem o apoio do presidente ganhe também no Senado. Para a democracia brasileira, essa polarização de apoio ao atual presidente, tanto na Câmara quanto no Senado, isso prejudica muito o quadro das discussões? Ou não é porque um candidato que venceu tem o apoio do presidente que a Câmara e o Senado não terão a sua independência como poder? Olha, eu vejo com muita cautela essa questão do apoio, digamos, total das 2 casas, que é o cenário mais provável hoje, dos candidatos que
simpáticos ao Planalto vençam, né? Mas eu vejo com muita cautela. Vamos lembrar, vamos voltar no tempo. O governo Fernando Henrique foram, nos dois mandatos de Fernando Henrique, foram marcados por presidentes, tanto na Câmara quanto no Senado, simpáticos à agenda governista. E não houve nenhum problema nesse sentido, quer dizer, a agenda econômica avançou, várias reformas foram aprovadas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 1999, com o apoio das duas, e realmente eram candidatos que tinham a simpatia e assumiram com a simpatia do Planalto. No governo Lula também. Então, há casos extremos quando entra em choque o executivo com o legislativo. Vamos lembrar da Dilma com o Eduardo Cunha. Aí também pode se colocar em risco. Então, mantendo-se a questão institucional, quer dizer, dentro dos limites de ação e de determinações, incumbências de cada um dos poderes, a democracia pode funcionar a contento. Agora, se houver ilícitos por parte, comprovados ilícitos por parte do Planalto, do presidente Bolsonaro, do seu entorno, aí é outra questão. Aí sim, o Legislativo tem que agir de acordo com as regras. Doutor, o que o senhor acha que muda na vida política nacional com essa eleição? Olha, na verdade, como eu falei no começo, você tem agora as peças se movendo, os atores se juntando em grupos já de olho em 22. Então, muito do que nós teremos agora, para além das questões da pandemia, o possível ou provável novo auxílio emergencial, o orçamento que tem que ser aprovado ainda, de 2021, que não foi votado, e essa agenda de reformas, o que você tem é mudança de nomes e reposicionamento de forças políticas já visando a 22. Eu diria o seguinte, no caso se confirmar os resultados que estão se desenhando no horizonte nesse momento, 10 da manhã, por volta de 10 da manhã, teremos um grande derrotado, o deputado Rodrigo Maia, que postou todas as suas fichas, fez uma boa gestão, inclusive, elogiada à frente da Câmara nesses 3 mandatos dele. Mas ele seria, com esse resultado, um grande derrotado, sim, e a partir disso ele tem que revisar sua ação, talvez até deixando, por hora, se licenciando da Câmara, ao invés de voltar para a planície, né, e assumindo o cargo em algum governo estadual importante aí para tentar fazer uma frente contra o presidente Bolsonaro, visando também a 2022. André César, qual que é o papel do Centrão nessas eleições? Porque meses atrás, um tempo atrás, o governo Jair Bolsonaro brigou muito ali pelo apoio, né? pela parceria com o Centrão. E a impressão que se tem é que esse Centrão tem sido fundamental nessas possibilidades aí de vitória por parte dos candidatos que recebem o apoio do governo. Realmente o Centrão foi fundamental, tem sido fundamental nessas eleições? Sem dúvida. O que a gente chama de nem Centrão, é o novo Centrão, porque o Centrão original vem da Constituinte, 87, 88, e de lá para cá teve várias formações, vários desenhos, mas o espírito é o mesmo. É um grupo que legitimamente, diga-se, se aproxima do governo e, dentro das regras do presidencialismo de coalizão, tenta estar próximo, tendo os benefícios e atuando em favor da agenda e das decisões e das propostas do governo de plantão, né? No caso, a gente vai lembrar, até 18, até a campanha, o presidente Bolsonaro batia muito forte. Quando ele falou tal da nova política, o Centrão era atacado, inclusive, nominalmente, junto ao eleitorado dele. Aí mostrou-se a necessidade, não dá para se trabalhar num modelo brasileiro fragmentado com dezenas de partidos, quase 30 partidos com assento na Câmara. É praticamente impossível você não precisar de um aglomerado, que é o Centrão, com centenas de parlamentares, que dão suporte, que fazem, no caso agora, ajudam muito a eleição de seu principal líder hoje, que é o Arthur Lira, e compõem com o governo, através da ocupação de espaços e da fazer avançar a agenda. Então, eu diria que o Centrão, mais uma vez, se mostra um elemento fundamental para o desenrolar da política brasileira. O senhor comentou algo que me chamou a atenção. O senhor falou que se confirmarem o resultado que parece aí que vai ocorrer, o grande perdedor seria o deputado Rodrigo Maia. Se confirmando isso, porque o senhor falou que ele fez até uma boa administração na sua análise, o que ele cometeu de erros aí para perder essa eleição na Câmara? Olha, é uma pergunta difícil, boa e difícil. Agora, eu imagino, nós imaginamos
é que realmente você se manter no poder muito tempo há um desgaste de material, há uma chama de fadiga de material. E ele, em certos momentos, na condição de presidente, tem que ser, digamos, antipático, fechar portas, não pode atender a todas as demandas. Há limites para tudo, né? Inclusive limites orçamentários para você atender todas as solicitações, demandas dos pares. Então, chega uma hora que a figura se torna antipática. E quando aparece alguém novo, com um discurso novo, e conseguindo, e prometendo uma mudança de rota que possa atender a uma grande massa entre esses 513 deputados, sem dúvida, aí se muda, o navio muda de rota, né? Muda a rota, vamos com esse agora, que esse é novo, pode trazer, podemos ter mais ganhos com esse novo comando na casa. E sempre frisando, de maneira legítima, tudo isso faz parte das regras e do jogo. André César, esses políticos que são os mais... possivelmente os vencedores das eleições de hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, eles têm um DNA político. Eles têm pessoas da família que já exerceram cargos políticos, já foi senador. Isso, de certa forma, ajuda ou isso não interfere na hora de uma eleição como essa? Olha, eu acho que é o seguinte, na verdade, o que esses dados mostram, o perfil histórico dos candidatos, mostra que eles estão longe de ser outsiders. Inclusive, é o presidente nacional do MDB, não é pouca coisa, tem história, apesar de jovens os dois. Já foram deputados estaduais por várias legislaturas, chegaram na Câmara dos Deputados, né? Então, são figuras, digamos, que com larga experiência, apesar de ainda jovens. E eu acho que isso dá lastro, dá peso para a tomada de decisões. Isso ajuda, de fato, essa experiência, esse histórico, esse currículo, vamos dizer assim, acaba ajudando, dando mais peso no momento de decisões críticas. E decisão crítica é o que não vai faltar nos próximos meses. Agora, André César, a última pergunta aqui para a gente concluir o nosso bate-papo. Se confirmados os resultados de hoje, o grande perdedor seria o deputado Rodrigo Maia, o grande vencedor seria o presidente Jair Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro, apesar da queda nas pesquisas e dos problemas sérios que ele está tendo na gestão da pandemia, com críticas, e a questão ambiental também não podemos esquecer, com críticas internas e externas, que se refletem também na questão da popularidade, ele pode comemorar, sim. Ele pode realmente celebrar porque ele está apostando até agora num projeto, numa proposta, num grupo e está tendo resultados. Claro que tem sempre o custo político, o preço político disso, mas por hora. Agora, a gente tem que lembrar, o Bolsonaro é um dos vencedores, por hora, porque a política também é muito dinâmica. O que é concreto hoje, daqui a um mês muda tudo. Então, a dinâmica dela não permite ao vencedor da hora celebrar e abrir a guarda e deixar, acabou o jogo, vencemos para sempre. Em política não existe isso. André César, cientista político, falou conosco aqui sobre as eleições de hoje no Congresso Nacional. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço, muito obrigado. Hoje teremos muitas novidades, né? Exatamente. Vamos repercutir mais os resultados dessas eleições nos próximos dias, né, Línia? Com certeza. Porque realmente o assunto, como o próprio André César falou, já antecipa também um pouco do cenário aí para os próximos 2 anos, né? E o Rodrigo Maia hoje está sofrendo grande pressão para protocolar, né, o impeachment do presidente Bolsonaro, que até agora ele teve resistência. Vamos ver, eu acho que ainda pode mudar alguma coisinha aí. Política é uma caixinha de surpresas, né, Fábio? Exatamente. E a presidência da Câmara tem isso daí de também muito importante, né? Existem mais de 50 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro arquivados lá. E o presidente da casa tem o direito, né, de abrir um processo de impeachment, um desses mais de 50. Então, realmente vamos ver aí nos próximos dias e semanas, ou até mesmo horas, como o André César falou, os acontecimentos. De mudanças, né? Tudo é possível quando a gente fala em política.